Olá, amigos do Automotor, seja bem-vindo ao terceiro capítulo da nossa série Lendas do Automobilismo. Se você perdeu os dois primeiros episódios, saiba que eles estão disponíveis aqui mesmo no meu canal e os links estão na descrição do canal. Hoje eu convido vocês a conhecerem um pouco melhor a história do Jochen Rindt. A maioria de vocês já sabe que ele foi o único campeão póstumo da história da Fórmula 1. Mas o nosso papo vai muito além disso, muito além da conquista do título de 1970. O que eu quero é contar um pouco mais da vida intensa que o Rindt levou. Um cara de muita personalidade que despertou a paixão dos austríacos pelo automobilismo e trouxe um estilo despojado e meio bad boy já naquela época para o ambiente da Fórmula 1. Além de cruzar de forma significativa o caminho de grandes nomes como Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Helmut Marko e Bernie Ecclestone. Karl-Jochen Rindt nasceu na cidade de Mainz, perto de Frankfurt, na Alemanha. Filho de mãe austríaca e pai alemão. Embora tenha escolhido correr com a bandeira da Áustria, ele nunca se naturalizou e, quando perguntado sobre isso, costumava responder de forma bem humorada, dizendo que a nacionalidade dele era mesmo uma bagunça. Mas, na verdade, essa indecisão estava ligada a uma grande tragédia familiar. Os pais de Rindt morreram no bombardeio das forças aliadas à região de Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Isso em julho de 1943, quando ele tinha pouco mais de 1 ano de idade. Rindt foi levado para a cidade de Graz, na Áustria, e criado pelos avós maternos. Isso ajuda a entender um pouco melhor a personalidade forte do Rindt, um dos primeiros bad boys da Fórmula 1 nos anos 60 e 70. Mas antes de seguir com a nossa história, eu quero reforçar que quem traz esse conteúdo para você é o Autocompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado e de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Apesar da turbulência política da época e da perda dos pais ainda muito jovem, Rindt não chegou a ter dificuldades financeiras, porque a família herdou o moinho de especiarias que os pais tinham na Alemanha e fez dinheiro suficiente para a vida dele. Órfão e rico, o Rindt teve mais liberdade que os garotos da idade dele. E olha, ele abusou bastante dessa liberdade. Foi expulso da escola várias vezes e mandado pelos avós para a Inglaterra para estudar inglês e ver se tomava jeito, né? Lá ele começou a se interessar por carros e aprendeu a dirigir. De volta à Áustria, guiou sem carteira por 1 ano e meio e foi descoberto pela polícia 1 dia antes de tirar a sua carteira de habilitação. Seduzido pelos esportes de risco, chegou a correr de motocross e gostava de esquiar. Foi em uma pista de esqui, aliás, que ele sofreu o acidente em que quebrou o fêmur e mancou pelo resto da vida. O automobilismo entra de vez na vida de Rindt no GP da Alemanha de 1961. O Rindt foi então a Nürburgring assistir a corrida com um grupo de amigos de escola, entre eles o Helmut Marko, que hoje é consultor e chefão da Red Bull e que também foi piloto de Fórmula 1. O Marko costuma dizer que os pais das outras crianças não gostavam de ver os filhos andando com ele e com o Rindt, porque sabiam que eles aprontavam para valer. Mas voltando ao GP da Alemanha de 61, foi ali que o Rindt decidiu que queria ser piloto. O ídolo dele era o alemão Wolfgang von Trips, que morreu na etapa seguinte em Monza, na Itália. Mas nem isso o fez mudar de planos. O primeiro passo foi se inscrever em uma prova na fronteira com a França, pilotando o Simca da própria avó.
O resultado não foi muito animador. Hindley foi desclassificado por direção perigosa. O início de carreira dele teve muito mais acidentes do que bons resultados. E foi um milagre ele chegar vivo a 1964, quando as coisas finalmente começaram a se encaixar. Hindley foi para a Inglaterra correr de Fórmula 2 e logo na segunda corrida dele, no circuito de Crystal Palace, ganhou do campeão mundial Graham Hill. Esse era o cartão de visitas que ele precisava para atrair os olhares das principais equipes do mundo. Até que, em 1965, ele colocou seu nome definitivamente na história ao vencer as tradicionais 24 horas de Le Mans, pilotando uma Ferrari 250 LM. Paralelamente, Hindley assinou o contrato de 3 anos na Fórmula 1 com a Cooper, que na época era uma equipe de meio de pelotão. O estilo de guiar, sempre muito acima do limite, não só extraía o máximo do carro, dando alguns pódios ao Hindley, como também encantava os fãs. Mas, se eu posso contar um segredo de bastidor para vocês, o mesmo Hindley que impressionava nas pistas era muito criticado pelo que fazia nas ruas. Ele era apontado pela própria família como um irresponsável ao volante, acelerando em vias públicas e apavorando quem pegava carona com ele. Uma história chocante aconteceu em 1968, quando ele capotou um Mini Cooper em uma exibição na Áustria e com a esposa grávida no banco do carona. Esse lado do Hindley abre espaço para a gente falar um pouco mais sobre segurança no quadro Dicas do Regi by Autocompara. Agora vamos falar de seguro, e disso o Autocompara entende. O Autocompara reúne as principais seguradoras do mercado e oferece seguros para todos os perfis de motorista com diferentes pacotes para todas as necessidades. Você sabia, por exemplo, que motoristas mais experientes tendem a conseguir preços melhores? Isso porque as seguradoras levam em consideração, além de outros fatores, o comportamento e o histórico dos motoristas. Em resumo, quanto mais tempo você passar sem usar o seu seguro, maior será o seu desconto na renovação. E o seu histórico de batidas também entra nessa conta. Quem tem o passado mais limpo em relação a batidas e acidentes, leva vantagem, claro. Afinal, como vemos tantas vezes também no esporte, a experiência e a prática são fundamentais. E também, como acontece no automobilismo, os detalhes fazem toda a diferença. O local em que a pessoa mora, trabalha e a utilização do carro também são considerados na hora de cotar e fechar um seguro. O mesmo vale para a marca e modelo do carro e além do ano de fabricação. Quanto mais o dono pensar nesses detalhes na hora de obter um seguro, maiores serão as chances de conseguir uma oferta melhor. Mas lembre-se, além de tudo, é muito importante ter o parceiro ideal para ajudar na escolha do melhor preço. Por isso, conte com o Autocompara. Em 1969, o fundador da Lotus, Colin Chapman, contratou Jochen Hindley como companheiro de equipe do ídolo britânico Graham Hill. Quem liderou essa negociação, aliás, foi Bernie Ecclestone, que se portava meio que como manager do Hindley, embora nunca tenha assumido oficialmente a função de empresário. Seria a grande chance da vida do Hindley, e ele correspondeu plenamente, fazendo a pole position logo na segunda corrida pela Lotus, o GP da Espanha, em Montjuic. Mas na volta 19, a asa do carro se desprendeu e o Hindley bateu forte, sofrendo uma concussão cerebral e uma fratura na mandíbula. Depois desse acidente, ele passou a criticar os riscos assumidos pelo próprio Colin Chapman na construção dos carros da Lotus, dizendo que os carros não eram confiáveis. E, de certa forma, até tinha razão.
Mesmo depois de registrar 5 pole positions ao longo do ano, a primeira vitória da carreira do Hindley veio só na penúltima etapa, o GP dos Estados Unidos, em Watkins Glen. Em 1970, o ano seguinte, ficou claro que o Hindley seria candidato direto ao título, especialmente depois da conquista espetacular no GP de Mônaco. Naquela corrida, o Hindley descontou uma diferença de 15 segundos em relação ao líder Jack Brabham, que já era bicampeão mundial e pilotava um carro da própria equipe. Hindley registrou volta mais rápida atrás de volta mais rápida, um desempenho tão impressionante que levou o experiente Brabham a cometer um erro, batendo na última curva da última volta. Era então o início de uma arrancada impressionante de Jochen Hindley rumo ao título. Depois da estreia do novo Lotus 72C, bem mais competitivo, Hindley ganhou 4 corridas consecutivas: Holanda, França, Inglaterra e Alemanha. E só não venceu na Áustria, sua casa, onde largou na pole position, porque teve problemas de motor. Embora estivesse vivendo o momento mais especial da carreira, Hindley também ficou muito abalado com as mortes dos amigos Bruce McLaren e Piers Courage, e até acreditava-se que estava pensando em parar caso conquistasse o título daquele ano. Mas não teve tempo. Nos treinos para o GP da Itália, em plena curva parabólica, Jochen Hindley perdeu o controle do carro, acertou o guarda-reio e a frente do carro ficou destruída. Hindley foi reanimado, levado ao centro médico e depois enviado para um hospital em Milão, mas não resistiu aos ferimentos. O Emerson Fittipaldi, que era então seu companheiro na Lotus, conta que era o carro dele, Emerson, que o Hindley estava pilotando naquele momento do acidente. Isso porque o próprio Emerson tinha batido o carro titular do Hindley na véspera. A suspeita, ainda hoje, é de que tenha havido uma falha nos freios, causando a escapada e o choque com o guarda-reio que tirou a vida de Hindley. Aliás, por causa disso, o Colin Chapman, dono da equipe e construtor do carro, ficou impedido de pisar em solo italiano por muito tempo. Ele chegou a entrar na Itália disfarçado, porque se a polícia italiana descobrisse que ele estava em território italiano, ele seria preso. O acidente do Hindley aconteceu 500 metros antes do local onde o ídolo dele, o Wolfgang von Trips, havia perdido a vida em 1961. Na época, o von Trips também liderava o campeonato, mas acabou inclusive perdendo o título para o companheiro de equipe na Ferrari, que era o Phil Hill, o norte-americano Phil Hill. A história foi diferente com Jochen Hindley. Quase um mês depois da morte dele, a Lotus chegou ao GP dos Estados Unidos em Watkins Glen para defender o título póstumo do Hindley. E para isso apostou todas as fichas no brasileiro Emerson Fittipaldi, de 23 anos de idade, que vivia a primeira temporada dele na Fórmula 1. O belga Jack Ickx, da Ferrari, precisava vencer aquela corrida para continuar lutando pelo título. Mas quem venceu foi Emerson. E esta foi a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1 e, com isso, garantiu o título póstumo a Jochen Hindley. O resultado que faz jus à história do Hindley e à temporada brilhante que ele fazia em 1970. Bom, agora que a gente já falou da trajetória do Hindley, que tal dar uma olhada nos números da carreira dele na Fórmula 1 e ainda comparar com o próximo personagem da nossa série? Está na hora do quadro Atualiza by Autocompara. Aqui estão as principais estatísticas do Hindley. Número de corridas, 60. Pole positions, 10. Vitórias, 6. Pódios, 13. Melhores voltas, 3. Títulos mundiais, 1. O de 1970. E o nosso próximo episódio será dedicado a uma outra lenda, mas segundo a dica de vocês mesmos, nos comentários a gente ainda não vai dizer quem é. Vamos ver quem acerta só de observar os números da carreira. Próximo piloto, corridas 144, poles 6, vitórias 14, pódios 35, melhores voltas 6, títulos 2. E aí, você já sabe dizer quem é?
Conta pra gente nos comentários. E se você gostou de mais este conteúdo, não esqueça de deixar seu like e principalmente de se inscrever no nosso canal. Assim, o Automotor pode levar conteúdo cada vez melhor e cada vez mais para os fãs da velocidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!